No verão de 1974, na cidade de Culver, na Califórnia, dois estudantes da universidade estavam dentro de uma biblioteca em Noble, em um dia quente e seco. Os dois homens procuravam um livro que acreditavam que poderia ajudá-los a desvendar um caso específico no qual estavam intrigados. Esses homens, no entanto, não eram estudantes comuns, eles eram parapsicólogos. Gary Greiner e Barry Duff, que na época dirigiam um pequeno laboratório de psicologia na Universidade da Califórnia. Enquanto trocavam detalhes sobre o caso que os fascinava, uma mulher no corredor ao lado os ouvia atentamente, ganhando coragem para abordá-los. Depois de um tempo, ela respirou fundo e se aproximou dos dois falando que tinha uma amiga que constantemente era atacada por forças invisíveis e que sua situação era desesperadora e que precisava urgentemente da ajuda de alguém, principalmente com o conhecimento do sobrenatural. Essa amiga era Doris Bider, uma mãe solteira de meia-idade com 4 filhos, residente da cidade de Culver. Doris não apenas era um alvo de forças que não conseguia ver ou combater, mas essas forças também afetavam sua família, de acordo com sua amiga, que se chamava Candy. Doris alegava que a atividade começara meses antes e incluíam objetos que se moviam sozinhos, figuras translúcidas e fortes odores pútridos que surgiam do nada para depois desaparecer. Ela também relatava sons estranhos como batidas e arranhões, vindos de locais como paredes, teto e chão, sem qualquer explicação racional. E para piorar, havia agressões físicas constantes que aumentavam a intensidade e a agressividade. Intrigados, Gary e Barry anotaram as informações fornecidas por Candy e pediram permissão até uma Moss, a supervisora do laboratório de parapsicologia da Universidade da Califórnia. É importante notar que nas décadas de 1960, 70 e 80 houve um grande interesse por movimentos New Age e práticas ocultistas nos Estados Unidos. Esse interesse resultou em programas universitários de curta duração e no surgimento de laboratórios como o de parapsicologia, que na verdade era mais como um programa com o objetivo de estudar vários fenômenos associados ao ocultismo, a vida após a morte e as questões espirituais, entre outras coisas. Com a permissão concedida, Barry e Gary retornaram à cidade de Culver para iniciar uma investigação que duraria 10 semanas e mudaria suas vidas para sempre, assim como de todos os envolvidos nesse terrível caso. Em 22 de agosto de 1974, os dois investigadores paranormais chegaram à casa de Doris Bider. A investigação começou de forma preliminar, com os dois homens tentando entender a autenticidade dos relatos de Doris e observar algo sobrenatural na casa, entre outras coisas. Ao chegarem no local, a primeira coisa que os homens perceberam foi o estado degradado da casa, e isso foi o que mais chamou sua atenção, antes mesmo de sentirem qualquer outra coisa pessoalmente. Barry a descreveu como um pequeno barraco que já havia sido condenada 2 vezes pela prefeitura, e que de fato ela não deveria estar morando lá, muito menos com seus filhos. Mesmo assim, os dois ignoraram os preconceitos e bateram à porta, encontrando Doris pela primeira vez. Ao se sentarem na sala, notaram que Doris parecia ansiosa e desconfortável em compartilhar detalhes pessoais, como idade, histórico familiar e relacionamentos pessoais. Percebendo isso, Gary e Barry decidiram focar entrevistas nas experiências paranormais que supostamente ela estava vivenciando. Doris começou a relatar o que ela e sua amiga Candy já haviam mencionado aos investigadores, como a presença de figuras translúcidas e ruídos inexplicáveis que assombravam a sua família. Surpreendentemente, ela também revelou que frequentemente sofria agressões dessas forças invisíveis, tanto sozinha como quando seus filhos estavam em casa, deixando cicatrizes mentais em todos aqueles que vivenciaram os acontecimentos. Ela também revelaria a frequência do ataque e como se tornava cada vez mais agressiva. Ela descreveu as entidades como 3 figuras, 2 homens menores e um maior. Os 2 menores a segurariam, enquanto a maior fazia o que queria. Os homens se entreolharam após essas declarações,
Barry suspirou fundo e colocou as mãos na cabeça. Mais tarde ele diria que ao ouvir essas palavras saírem de sua boca, ele sinceramente só conseguiu pensar que aquela mulher deveria estar drogada ou psicótica, pois aquilo era inacreditável. Acreditando que Doris estivesse passando por algum tipo de problema mental, os dois a encaminharam a uma clínica psiquiátrica no campus, para que ela pudesse receber a ajuda que precisava. Eles então se despediram, acreditando que seria a última vez que teriam contato com Doris. No entanto, estaria longe de ser a última vez que os três se cruzariam. Apenas 10 dias, no entanto, Barry recebeu uma ligação de Doris, afirmando não apenas que a atividade paranormal teria piorado, mas que seus amigos e vizinhos também estavam vivenciando os fenômenos estranhos, como se as entidades estivessem assombrando a Terra, ou possivelmente tentando se alimentar de todos os outros próximos a ela. Relutante a princípio em acreditar na possibilidade que talvez eles estivessem errados, Barry e Carrie decidiram retornar para casa para mais uma entrevista de acompanhamento. Vários dias depois, os dois homens chegariam novamente à casa em Port Spiller, mas ao entrarem na casa diferente da última vez, foram atingidos pelo pior odor que já haviam sentido em toda a sua vida. Em entrevistas posteriores, Barry diria que era um cheiro de matéria orgânica, como de carne podre. Sem saber o que fazer, os dois homens apenas seguiram Doris até a cozinha, desta vez para se aprofundar mais no caso. Enquanto conversavam, a porta de um armário abriu de repente a vários metros de onde estavam, mas isso não seria tudo. Uma pesada frigideira de ferro fundido foi lançada em direção a eles. Momentos depois que desviaram da panela, os dois homens rapidamente passaram de céticos a crentes em segundos. Não só havia algo paranormal acontecendo dentro das paredes desta casa condenada, mas o que quer que fosse era claramente algo poderoso e malévolo. Agora tinha ficado evidente que Doris e seus filhos estavam em perigo iminente. Normalmente, quando falam com a pessoa sobre sua história, pode ajudar muito de como ou por que tal pessoa está sendo assombrada por forças invisíveis, ou então o que ela pode ter feito para abrir portais para tais acontecimentos. Foi uma escolha pessoal, uma maldição familiar ou algo totalmente diferente. No caso de Doris, ela era uma mulher muito enigmática e muito pouco se sabia até o momento da investigação, e pouco se soube até o fim de sua vida. E essa falta de informação e cooperação não ajudaria em nada Barry e Carrie em sua última análise. Sobre a mulher que estava sendo atormentada por entidades invisíveis e violentas. Eles decidiram colher o máximo de informações que pudessem, e uma estratégia para arrancar dela tudo que pudesse se encaixar ao que estavam enfrentando até aquele momento. Ela inevitavelmente lhes contaria as mesmas histórias, mas desta vez com um pouco mais de detalhes. Ela explicou que ela e seus filhos moraram em uma casa antes dali, e que também passaram por diversas situações por lá, antes de se mudarem para Culver, onde moram agora. A atividade começou aos poucos, com a sensação de estar sendo observados, ou com leves barulhos que muitas vezes passavam despercebidos na velha casa. Mas nada demais, a não ser um pouco de ansiedade. Mas isso também duraria pouco. Logo os objetos começaram a se mover por conta própria. Certa noite, um abajur em particular foi jogado do outro lado da sala, e foi então que eles perceberam que estavam lidando com algo que não conseguiam compreender, muito menos explicar. As próprias aparições que passaram de figuras difusas sendo vistas pelos cantos dos olhos para manifestações de corpo inteiro que seriam vistos por todos. E isso, junto com algumas outras dificuldades pessoais, foi o que levou a Doris a se mudar na esperança de iniciar um novo capítulo em suas vidas e deixar para trás toda a escuridão que os afligia. Porém, isso infelizmente se provou ser uma pura ilusão. Pouco depois de se mudar para sua nova casa em Culver, Doris recebeu uma batida em sua porta certa tarde. Ao abri-la, ela ficou cara a cara com quem ela descreveu como uma senhora idosa mexicana parada diante a sua porta.
A senhora olhou fixamente para Doris e, sem hesitar, perguntou se era ela agora que residia no local. E Doris confirmou que sim. A mulher então disse a ela que tinha vindo entregar uma mensagem. Ela disse que Doris precisava sair imediatamente. Ao perguntar por que ela se sentia assim, a mulher disse a Doris que ela morava lá quando era uma fazenda, há muitos anos, quando era apenas uma criança, e que algo muito maligno assombrava o terreno onde a casa foi construída, e que ela e quem estivesse ali corriam um perigo muito real. Doris não tinha certeza do que fazer com essa informação, já que nunca tinha visto ou falado com essa mulher antes, muito menos lhe contado sobre suas experiências anteriores em sua última casa. Questionada sobre o que ela queria dizer com algo muito maligno, a mulher, que estava começando a se afastar, apenas disse: "Você precisa ir embora enquanto ainda pode." Quando as palavras saíram dos lábios da velha, todos os pelos do corpo de Doris se arrepiaram como se ela estivesse eletrificada e seu sangue gelasse. Depois disso, ela nunca mais encontraria essa mulher. Várias semanas após essa interação, a mesma atividade que a família havia encontrado anteriormente retornou com força total. Com esta nova informação fornecida por Doris, Barry e Carrie estavam bastante certos de que qualquer que fosse a força muito provavelmente a seguiu desde sua casa anterior. Mas quanto ao porquê ou como, essas questões ainda permaneciam à medida que a equipe reunia mais informações sobre Doris. Parecia que quanto mais fundo eles se aprofundavam em sua história, mais abominável e carregada se tornava a atividade paranormal. Paralelamente aos acontecimentos mencionados anteriormente, as crianças também estavam sendo oprimidas. Elas começaram a levar tapas de mãos invisíveis, acordados no meio da noite por esses seres, os atormentando, os segurando e batendo neles. Em uma noite escura, o filho mais velho, ao caminhar pelo corredor para usar o banheiro após acordar de um sono profundo, afirmou ter esbarrado em uma pessoa que não conseguia ver, o deixando petrificado. Outra observação importante aqui é que Doris realmente tinha 4 filhos, mas sua filha mais velha, uma menina, morava em outra residência, deixando assim sua mãe e 3 irmãos na casa de Culver. Toda a família descreveu os espíritos como se fossem seres mesquinhos, masculinos que procuravam intimidá-los e tirar o que queriam a qualquer momento. As crianças passariam a se referir ao maior dos homens como o Senhor Quem é, um apelido enigmático, mas assustador, para algo que nenhum deles entendia muito bem e ao menos conseguia. Com o passar do tempo durante a investigação, Barry e Carrie precisavam tentar obter o máximo de evidências físicas possível durante as últimas semanas. Eles formaram uma equipe de outros estudantes da universidade que trabalhavam ou estavam interessados em parapsicologia por meio do laboratório. No entanto, dado ao tempo do programa em que estavam envolvidos e já sendo pouco financiado pela universidade juntamente com o ceticismo de Thelma Moss, nenhum financiamento adicional foi concedido a eles. Tiveram que trabalhar com o que tinham, e o que tinham era suficiente para eles. Vários colegas investigadores e alguns fotógrafos profissionais para documentar e registrar qualquer novas descobertas. Seus equipamentos incluíam leitores GMF, medidores de temperatura, dispositivos de gravação e tabuleiros Ouija. O grupo agora tentaria o seu melhor com o que tinham para documentar as evidências da assombração na casa de Doris Bider, não apenas com esforços para provar que o paranormal existe, mas também para tentar descobrir o porquê dessas entidades estavam atormentando a ela e sua família e assim poder ajudá-la. Eles primeiro tentaram provocar interações com esses seres, fazendo perguntas na esperança de receber respostas como uma batida para sim e 2 batidas para não, ou respostas audíveis chamadas de EVP, que também são conhecidas como fenômeno de voz eletrônica. No entanto, devido às suas limitações, quaisquer respostas audíveis recebidas não puderam ser realmente confirmadas no momento. Ou o áudio estaria muito abafado ou muito distorcido para distinguir seu significado ou até mesmo a sua origem.
A amiga de Doris, que havia procurado a ajuda deles, também esteve presente em muitas de suas visitas. Ela tinha uma grande capacidade psíquica, sendo capaz de ver e sentir coisas que os outros não conseguiam. Então, tentando usar suas habilidades como uma ferramenta, eles tentariam provocar respostas das entidades a usando. Estas tentativas também não seriam muito frutíferas, uma vez que não era possível documentar realmente uma sensação de estar sendo observado ou a ansiedade que ela produzia. Por não estarem recebendo muita atenção com seus métodos atuais, os investigadores passaram a tirar fotos principalmente enquanto faziam perguntas às pessoas ao redor, bem como a presença na casa. Com 9 câmeras instaladas, algumas seguradas por estudantes e outras em tripés ou por fotógrafos contratados, eles teriam centenas de fotos. Mas uma por uma, cada foto não provava nada. Frustrados depois do expediente naquele dia específico e sem descobertas, a maior parte da equipe se reuniu na cozinha, pensando em desistir, já que não estava acontecendo muita coisa. Passariam apenas algumas horas quando os investigadores testemunhariam o que muitos deles descreveram como o momento mais aterrorizante de toda a investigação. Doris estava sentada em sua cama, quando orbes de luz começaram aparentemente a aparecer no quarto, pairando sobre ela. Para a confusão das testemunhas, todas as 4 luzes de repente recuaram para o canto do quarto bem ao lado da cama de Doris. As luzes pareciam estar se aproximando, até que começaram a se fundir uma com as outras, antes de aparentemente começarem a tomar algum tipo de forma. Barry e um grande número de outros pesquisadores alegaram que viram o que parecia ser a aparição da parte superior do tronco de um homem grande se formando no ar, acima da cama, bem em cima de onde Doris estava sentada. Muitos congelaram com a boca aberta com o que estavam testemunhando. Os investigadores finalmente conseguiram descobrir o que quer que fosse que Doris alegava que estava atacando todas aquelas semanas antes. Após esse evento, todos os investigadores foram solicitados a enviar relatórios individuais sobre o que tinham visto, e aparentemente todos escreveram os eventos de maneira quase idêntica. No entanto, apesar das câmeras dispararem constantemente durante o evento, nada foi capturado em filme. A falta de evidências fotográficas decentes estava se tornando uma parte cada vez mais frustrante da investigação, e câmeras de filmes mais modernas foram trazidas para tentar capturar imagens em movimentos dos fenômenos. Mas isso também se mostrou infrutífero. Apesar do que podiam ver com os olhos, a equipe estava tendo dificuldade em capturar definitivamente nas lentes. Às vezes, era como se algo estivesse bloqueando a capacidade da câmera de tirar fotos, como Gary descreveu em um estranho incidente. Em uma noite, Doris começou a gritar que a aparição estava em seu quarto. A equipe correu para lá. Doris apontou para o canto do quarto, mas eles não conseguiam ver nada. Gary tinha uma câmera Polaroid. Ele apontou a câmera para a parede e tirou algumas fotos. Para surpresa, as 2 primeiras fotos estavam completamente branqueadas. Não totalmente em branco, mas algo parecia estar obscurecendo a câmera. Pensando que talvez sua máquina em particular estivesse com defeito, ele esperou até que Doris dissesse que a força havia partido. E então tirou mais 2 fotos com a mesma câmera, no mesmo local, para tentar determinar se esse era realmente o caso. No entanto, desta vez, as 2 fotos saíram normais. Elas não demonstraram nada de significativo, mas mostraram um ambiente bem diferente em relação às 2 primeiras fotos. Poucos minutos depois que isso aconteceu, todos os presentes ficaram pasmos quando a mesma porta da frente se abriu sozinha e uma brisa gelada foi sentida soprando para dentro da casa, apesar da temperatura estar bastante quente lá fora. E o que se seguiu a esta ocorrência foi o pior fedor que a maioria das pessoas presentes disse ter sentido em toda a sua vida. Era novamente um odor pútrido como de carne em decomposição. E foi tão intenso que pelo menos 3 pessoas vomitaram no local.
Carrie e vários outros tiraram fotos na direção que parecia fluir para onde Doris estava, e não demorou muito para ela confirmar que a entidade estava bem em sua frente, e cada vez que as fotos eram tiradas, elas ficavam completamente descoloridas ou semi-descoloridas. E isso foi no mínimo bizarro, pois essas fotos foram tiradas por várias câmeras. Para efeito de comparação, mais uma vez Carrie esperou até que Doris dissesse que a entidade havia desaparecido, e pediu aos presentes que tirassem fotos adicionais. E novamente, como a primeira vez, as fotos apresentadas estavam normais. Este dia em particular não foi apenas estranho, mas apresentou o que o grupo considerou como uma evidência plausível. Mas apesar dessa evidência, eles ainda não tinham certeza de como começar a ajudar os Bidders. Então, novamente, eles fariam acompanhamento em mais alguns dias. Mas desta vez, com ainda mais pessoas, no total de 20, sendo algumas remuneradas e outras voluntárias. Pois tanto Barry quanto Carrie sentiam que quanto mais pessoas pudessem vivenciar o fenômeno seria melhor. A vida da família agora estava completamente virada de pernas para o ar. Quando todos chegaram, eles novamente descarregaram seus equipamentos para dentro da pequena casa em Culver. E então esperaram que algo paranormal ocorresse. As primeiras horas não produziram muitos resultados, mas depois de um tempo foi espetacular. Bolas de luz começaram a aparecer nas paredes e no chão. Querendo ter certeza de que alguém não estava manipulando tal fenômeno, Carrie pediu à presença que provasse que realmente estava ali se dirigindo para o centro da sala. E assim, uma bola de luz verde-limão com vários metros de diâmetro se ergueu da parede e se moveu para o centro da sala, oscilando e pairando sobre eles antes de se dissipar. Depois de vários minutos, com todos surpresos com o que acabara de acontecer, eles rapidamente começaram a verificar as fotos que haviam tirado com todas as 9 câmeras que possuíam naquele momento. Embora não tenham feito sucesso limitado na captura dos fenômenos luminosos, eles conseguiram reunir várias evidências interessantes, além dos próprios orbes que cercavam as portas. A iluminação criou um arco reverso sobre Doris, que parecia cercá-la. As fotos capturando as luzes rapidamente se tornaram o foco principal e as descobertas da equipe. Várias dessas fotos foram enviadas para a revista popular Photograph. Os negativos foram autenticados pelo editor da revista, que ficou espantado com as imagens. Ele alegou que nunca tinha visto nada parecido e não conseguia explicar o que estava vendo nas fotografias. E estas seriam as únicas imagens de aparentes fenômenos paranormais que a prestigiosa revista publicaria. Com a equipe gastando tanto tempo nessa investigação em particular, a chefe do departamento, Thelma Moss, que originalmente deu luz verde para a realização das investigações, tinha ouvido falar muito sobre o que tinha acontecido. Embora ela não estivesse convencida no início, ela queria tentar experimentar os fenômenos por si mesma. Então Barry e Carrie fizeram uma visita à casa de Doris. Mas depois de chegar, após horas de espera sem qualquer atividade e apesar de tudo que lhe disseram, Thelma enfim decidiu cancelar o projeto, especialmente depois de ver algumas fotos questionáveis como justificativa. Embora o filho mais velho de Doris tenha relatado a eles que na noite anterior tenha testemunhado sua mãe ter sido espancada por uma força invisível, e quando correu para socorrê-la, foi atirado para o outro lado, caindo ao chão. Porém, não havia evidências concretas do ocorrido, a não ser leves hematomas que no ponto de vista deles poderiam ser de qualquer coisa. E assim, esta seria a última vez que muitos deles visitaria a residência de Doris. Ela não obteve a clareza que procurava originalmente e, portanto, a sua investigação, pelo menos por parte do laboratório de parapsicologia da universidade, chegou ao fim. No momento em que os investigadores saíram de sua vida, felizmente ela conseguiu economizar dinheiro suficiente trabalhando em vários empregos para finalmente poder sair da casa em ruínas, onde acontecia a maior parte da atividade. Ela ainda acreditava firmemente que sua casa era mal assombrada, e sem contar a equipe de investigação,
ela pegou a sua família e se mudou rapidamente, essencialmente pondo um fim ao caso naquele momento. Durante a investigação, um escritor chamado Frank De Felitta começou a falar com Doris regularmente sobre o que estava acontecendo em sua casa e estabeleceu um relacionamento bastante próximo com ela. Embora não tivesse planos formais de escrever sobre o caso naquela época, ele certamente estava de olho nos eventos com essa possível intenção em mente. Embora Doris não tenha mantido contato com Terry ou Barry, ela manteve contato com Frank. E com a permissão dela, ele revelou aos investigadores para onde ela havia se mudado. Mas por que ela o deixou fazer isso depois de aparentemente se mudar e tentar começar novamente? Bem, parecia que a mudança não ajudou nem um pouco a família Bitter. Poucas semanas depois de Doris se mudar para sua nova casa, os fenômenos começaram novamente. Curiosamente, mais uma vez, ambas as casas de cada lado de Doris relataram o mesmo tipo de fenômeno. Os vizinhos não tinham ideia do que Doris havia passado anteriormente. Eles estavam apenas confusos e não fizeram a conexão com a sua nova vizinha, que manteve sua história em segredo, preocupada que sua nova comunidade pensasse que ela era louca. A essa altura, ela estava quase tentando enterrar a cabeça na areia e torcendo para que a situação não chegasse aos mesmos níveis novamente. Mas tanto Doris quanto seus vizinhos relataram que armários e portas abriam e fechavam sozinhos. Seus lixos começaram a serem jogados no chão, aparelhos elétricos ligavam e desligavam aleatoriamente. Dentro de alguns dias, os investigadores a visitaram em sua nova casa, e o que se seguiu seria o que eu acho que é um dos momentos mais assustadores de toda essa investigação. Em determinado momento, todos se encontravam sentados na sala. Barry tinha um gravador com um microfone ao seu lado. De repente, um vaso voou do aparador e caiu no chão, bem no meio dos investigadores. Mesmo um pouco assustados, nada mais pareceu acontecer. No entanto, quando eles reproduziram a fita de áudio, eles podiam ouvir o som distinto de uma respiração profunda se aproximando cada vez mais do microfone. Junto com um passo, depois outro, e então um som de algo sendo arrastado. E isso se repetiu à medida que o som se aproximava cada vez mais do microfone, e depois o gravador de áudio simplesmente desligou. Ninguém na sala estava fazendo sons como aquele, e ninguém se aproximou de Barry ou de seu microfone. Nos últimos dias em que Doris viveu nesta propriedade, os investigadores estavam sentados com ela em seu quarto, com as luzes baixas. Eles tinham coberto as paredes com tábuas e fitas adesivas, quando de repente testemunharam a fita sendo arrancada da parede, como se estivesse sendo arrancada por uma mão invisível. Muito rápido, uma das pranchas de madeira voou e atingiu Doris na cabeça. Um dos investigadores, que parecia não ter se impressionado muito, pediu que o que quer que fosse para fazer de novo, e ele obedeceu, jogando outra tábua na direção de Doris. E isso foi o suficiente para Doris, que mais uma vez fez as malas com a família e se mudou para São Bernardino, cortando o contato com todos. Mas o que realmente aconteceu? Nos anos que se seguiram a este caso, um grande número de pessoas aparentemente se manifestaram, alegando terem feito parte da equipe de investigação e espalhando informações confusas sobre tudo. Terry disse que várias dessas pessoas simplesmente tentavam chamar a atenção. A revista Skeptical, que fez alguns artigos sobre o caso, concluiu que, embora não há evidências de que o caso de Doris seja uma farsa, parece haver uma mistura de perturbação psicológica, poder de sugestão e fracas habilidades de investigação de um grupo de estudantes e pesquisadores que, embora bem intencionados e aparentemente convencidos de que havia descoberto algo paranormal, não tinha capacidade de criar evidências convincentes. Os investigadores, frustrantemente, nunca obtiveram muitas informações sobre a vida de Doris e o que levou aos acontecimentos na casa. Embora fizessem perguntas a ela, nunca obtinham uma resposta direta, recusando-se até mesmo a revelar aos investigadores a sua idade. Rapidamente se tornou evidente, a partir das informações que eles tinham, que havia um certo trauma na vida de Doris Bitter.
Ela foi rejeitada por sua família quando adolescente e, quando a conheceram, estava criando seus filhos em uma casa condenada. Era evidente que ela tinha um problema com bebidas, e havia evidências que sugeriam que ela também poderia ser usuária de drogas, ou pelo menos foi no passado. Quando jovem, ela gostava de brincar com tabuleiros Ouija e conduzir sessões espíritas, antes de recorrer às drogas e ao álcool. Doris Bider morreria em 1999 e, ao que tudo indica, aos 59 anos, de insuficiência respiratória. Se esses incidentes a acompanharam até o fim de sua vida, provavelmente nunca saberemos.